E se eu dissesse a quem nos acompanha hoje que, tipo, para tentar salvar a economia global de um colapso gigante, uma superpotência histórica acabou viabilizando o financiamento do seu maior inimigo? E com muito, mas muito mais dinheiro do que esse inimigo gasta em um ano inteiro de guerra. É loucura. Exato. Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje o nosso objetivo é destrinchar como o que parece ser só uma série de conflitos meio desordenados no Oriente Médio pode, na verdade, ser a reestruturação de todo o poder do nosso planeta. Uhum. Nós vamos focar num material super denso e provocativo do professor Jean, lá do canal Prof. Jean BR. Ele analisa as táticas reais por trás desse embate entre os Estados Unidos e o Irã. E olha, vale um aviso muito importante para quem está ouvindo a gente agora. O conteúdo que a gente vai dissecar hoje pisa num terreno geopolítico muito delicado. Com certeza. A fonte tem umas declarações bem contundentes, sabe? Umas visões que desafiam o consenso e teorias sobre o poder mundial que, assim, polarizam opiniões muito rápido. Nossa, sim. E é bom reforçar que o nosso papel aqui nessa análise aprofundada não é defender um lado político, tá? Nem julgar quem tá certo ou errado lá na linha de frente. Nem endossar a visão do autor. Exatamente. A ideia é só pegar as peças desse quebra-cabeça, espalhar na mesa e tentar entender como a lógica desse autor funciona. Explorar os mecanismos dessa teoria que é, no mínimo, bem audaciosa. É uma visão fascinante, porque o que intriga logo de cara no material dele não é ficar contando míssil de um lado para o outro, sabe? Não é o feijão com arroz do noticiário. Não, não é. O argumento central dele joga uma luz estrutural bem diferente nisso tudo. Ele sugere que a gente está assistindo de camarote a um tabuleiro financeiro mundial tentando, assim, desesperadamente se reequilibrar. Então, a fumaça no Oriente Médio seria só um sintoma físico da queda de um império gigante. Isso. Um império abrindo espaço e sendo substituído por um novo arranjo global. Essa é a premissa que encora toda a análise do palestrante. Ok, vamos desempacotar isso, porque a gente precisa abrir a caixa de ferramentas dessa teoria. E eu quero começar por algo que a fonte chama de um jeito bem brilhante, aliás, de a ilusão do controle. Ah, essa parte é sensacional. Né? Tem uma desconexão absurda entre os manuais que o pessoal lê nos gabinetes e o que realmente acontece na areia do campo de batalha. O material cita uns momentos de choque genuíno. Ele fala da reação do Donald Trump, por exemplo. Americanos. E tem aquela fala da porta-voz da Casa Branca, a Karen Leavitt, que o autor traz para ilustrar essa mentalidade, né? Nossa, essa fala, eu fiquei chocada quando li, porque fora de contexto parece roteiro de filme de comédia. Parece sátira. Segundo o relato da fonte, ela diz basicamente que o Irã foi derrotado militarmente, foi obliterado pelo poder de fogo americano. Mas que o grande problema é que eles, por alguma razão, não sabem disso. Eles não foram avisados que perderam. Pois é. Mas olha como isso é revelador. Mostra uma doutrina militar que acha que a guerra é pura matemática, sabe? Tipo, se a gente jogou 10 vezes mais explosivos e destruiu a infraestrutura visível, no papel a guerra acabou. A conta fecha no Excel. Exato. Eles só esqueceram de combinar isso com o inimigo que continua atirando de volta. É aquela velha história tática. Se a única ferramenta que você tem é um porta-aviões de bilhões de dólares e uma força esmagadora, tudo começa a parecer um alvo fixo esperando ser esmagado. Só que o inimigo ali não é um alvo fixo. Não, é uma força totalmente fluida. É como se um jogador de xadrez entrasse na partida achando que o oponente só tem peões e, de repente, leva um checkmate de uma rainha. É uma ótima analogia. Mas eu te pergunto, com base no que a gente está avaliando, como que um exército com orçamento na casa dos trilhões, com inteligência que consegue ler a placa de um carro lá do espaço, simplesmente não espera que o inimigo revide? Isso é só arrogância pura ou é uma falha na estrutura deles? Olha, o que a teoria do professor Jiang defende é bem mais sombrio que só arrogância de político, viu? Ele aponta para uma falha institucional crônica mesmo. Como assim? Existe uma dependência cega no que ele chama de decapitação que força a rendição. O Pentágono opera, e a fonte cita o Peter Hegseth, defendendo bombardeio massivo e zero negociação. Eles operam achando que vão ganhar pelo choque e pavor. Entendi. Eles ignoram completamente a geografia e a simetria do lugar. É um modelo do século XX.
O erro estrutural que o Jang argumenta é projetar essa submissão imediata num oponente que foi desenhado justamente para usar essas limitações do terreno a favor dele. E aí essa miopia no campo de batalha acaba vazando para o lugar que mais dói, né? O bolso, a economia. Sempre chega na economia. Porque se a poeira não baixa e o trânsito de navios comerciais estanca, ali no Golfo, o preço do barril de petróleo ameaça destruir qualquer previsão financeira. E é nesse cenário de desespero que a teoria apresenta a maior ironia de toda essa guerra. A manobra do Tesouro Americano. Sim, o material descreve um plano emergencial absurdo do Tesouro para conter a inflação. Conta um pouco sobre essa parte. Então, o autor relata que o Departamento do Tesouro, envolvendo figuras como Scott Bessent, se viu diante de um ultimato letal. Se o petróleo disparar por causa do bloqueio nas rotas, a recessão global é certa. É um efeito dominó. E o que eles fazem para evitar isso? Para manter a estabilidade artificialmente, eles liberam silenciosamente uma quantidade absurda de petróleo que estava sob sanção. 130 milhões de barris russos e 140 milhões de barris iranianos que estavam parados em navios só esperando escoamento. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a logística do que o autor está falando, porque é inacreditável. Eles não transferiram dinheiro em malas para o Irã, óbvio. Não. Foi abrindo a torneira comercial. Isso. Eles suspenderam as próprias sanções que impuseram e aí deixaram o Irã esvaziar o estoque num mercado que estava pagando um preço altíssimo por causa da crise que os próprios Estados Unidos estavam lutando. Exatamente isso. O resultado prático, segundo a fonte, é que o Irã faturou rapidamente 14 bilhões de dólares. 14 bilhões. E aí vem a rasteira lógica do autor. Sabe qual é o orçamento militar anual inteiro do Irã? A fonte diz que oscila na casa dos 10 bilhões, né? 10 bilhões. Os Estados Unidos, para evitar um colapso da própria economia global, acabaram injetando no adversário mais dinheiro do que ele gasta num ano inteiro de forças armadas. Nossa, é o que eu falei na introdução. É literalmente como pagar para alguém não incendiar a sua casa e a pessoa pega esse mesmo dinheiro e o usa para comprar um lança-chamas novinho. Como que isso faz sentido para eles? É que para o mercado financeiro, e o autor cita o Larry Fink da BlackRock para ilustrar isso, a máquina não pode parar. A visão de Wall Street é fria. Um cessar-fogo com o Irã controlando o estreito jogaria o petróleo para mais de 150 dólares. Ia quebrar todo mundo. Exato. A recessão seria global. Então o sistema força decisões esquizofrênicas na superfície para proteger o funcionamento do mercado global. Mas com os cofres cheios e o controle dessas rotas, o Irã simplesmente rasga o manual de guerra ocidental, não é? Isso nos leva direto para aquele contraste entre a força bruta e a flexibilidade estratégica. O contraste é drástico. De um lado, a fonte mostra os Estados Unidos tentando dobrar a realidade na força. Eles forçam a narrativa na mídia, exigem que a OTAN vá lá fazer o trabalho braçal de abrir as vias e tentam estrangular a economia na marra. Fica parecendo que falta flexibilidade, falta uma reflexão ali. Total. O autor diagnostica que quando a força falha, os americanos apenas dobram a aposta. Mas dobrar a aposta não é, sei lá, o caminho mais rápido para falir numa disputa? Se a tática não funciona, enviar milhares de tropas terrestres não é quase suicida nesse cenário? Pois é, mas é a doutrina dele, segundo o material. Enquanto isso, o Irã faz literalmente o oposto. A fonte diz que lá o poder militar serve aos objetivos econômicos e políticos. Não tem busca por glória. Eles cobram pedágios estratégicos, deixam os navios de parceiros tipo China, Japão e Omã passarem de boa. De militar, o autor destaca o uso de drones muito baratos, sabe? Drones que humilham sistemas antiaéreos de bilhões de dólares. Teve aquele caso do helicóptero americano, né? Sim, o material descreve como um equipamento super barato, destruiu um helicóptero complexo e expôs a vulnerabilidade das grandes bases americanas ali no Oriente Médio. A imagem que me vem à cabeça lendo isso é a de alguém tentando usar um martelo de demolição de milhões de dólares para esmagar um enxame de abelhas. Nossa, exatamente isso. O martelo tem uma força absurda, mas as abelhas simplesmente se espalham. Elas não oferecem resistência sólida e atacam por todos os lados. O custo de ficar balançando esse martelo vai falir a pessoa muito antes de acertar a última abelha. E o professor Jiang questiona exatamente isso.
Até quando a hegemonia americana aguenta pagar a conta dessa frustração? Porque essa flexibilidade do Irã rende muito mais que vitórias locais. Rende alianças, né? Sim, atrai a simpatia do público, traz combatentes de fora e começa a fragmentar os parceiros dos americanos no Golfo. Eles dividem os governos locais entre quem ainda apoia o Ocidente e quem está buscando acordo por baixo dos panos para proteger a própria energia. O que nos leva para a parte mais profunda e meio assustadora dessa teoria toda. A engrenagem oculta. A arquitetura do poder global. Isso. Porque se o martelo gigante está errando os alvos e gastando trilhões sem entregar a estabilidade das rotas comerciais, alguém nos bastidores vai cobrar essa fatura. Quem é que manda de verdade nesse cenário do autor? Aí o mergulho do professor Jung vai para um modelo sistêmico bem controverso. Ele diz que as nações não são o topo da cadeia alimentar. Uhum. No mapa dele, o Império Americano, com todo aquele músculo militar, frota, satélite, é só o braço executor de um organismo muito maior, comandado pelas finanças. Os mestres do jogo. Exato. Wall Street, a City de Londres. Para ele, esses centros financeiros são os verdadeiros donos das decisões, e eles criam a economia baseada no dólar, e precisam que essa hegemonia esteja protegida fisicamente. Eu achei muito boa a forma como podemos visualizar isso. É como se o mundo fosse uma mega corporação. Perfeito. A diretoria, o conselho de administração, intocável é o setor financeiro. Eles ditam as metas e lucram em silêncio. A ONU e a OMC são tipo o Departamento de Recursos Humanos. O RH global, garantindo que o chão de fábrica ache que está tudo dentro das regras, tudo bonitinho. Exato. E os Estados Unidos, nesse desenho, seriam só o segurança brutamontes que a empresa colocou na porta para garantir que os caminhões de dinheiro continuem saindo. E, acima de tudo isso, forças transnacionais, inteligência e até sociedades que lucram com a estabilidade. E é aí que o bicho pega na teoria dele. O sistema não tem lealdade à bandeira dos Estados Unidos. Tem lealdade e estabilidade do lucro. Aham. Então, o que acontece quando o segurança brutamontes fica cego para as novas táticas? Quando ele não consegue mais parar um enxame de drones baratos que está estrangulando a via principal da empresa. Qualquer um que investe em ações sabe a resposta, né? Se o fornecedor de segurança não entrega resultado e ainda atrai dor de cabeça, o conselho de administração demite o cara. Exatamente. O sistema procura substituto. E aqui a gente entra na tese mais explosiva dessa análise, a tal da Pax Judaita. A conclusão do palestrante é pesada. Ele diz que a guerra atual não é os Estados Unidos contra o Irã. É uma cerimônia de substituição de matrizes globais. Como assim? O sistema viu que o império está esgotado. Nas palavras dele, o império ficou corrupto, competente e arrogante, colocando a economia dolarizada em risco de colapso. A solução desenhada por essa elite financeira é substituir os Estados Unidos por Israel. Transformar Israel no novo policial do mundo? Isso. Inaugurando a Pax Judaita, onde eles assumiriam um papel de garantidor da força no Oriente Médio e, consequentemente, no fluxo global. Olha, aqui é que a coisa fica realmente, sim, difícil de engolir logisticamente. E acho que quem está ouvindo deve estar com uma sirene de ceticismo apitando na cabeça. Com certeza. Como que o poder financeiro global convence o mundo inteiro de que trocar a maior superpotência da história por uma nação que é uma fração do tamanho populacional e geograficamente é a jogada certa? Como essa conta fecha no tabuleiro? A teoria lida com esse paradoxo do tamanho focando na convergência de interesses. O autor explica que para Wall Street o contingente físico não é mais a métrica de poder principal. É a tecnologia. Tecnologia, inteligência cibernética implacável, ataques preventivos cirúrgicos. O argumento é que todas as esferas do sistema concordam com a transição porque a alternativa seria o fim do mundo corporativo deles. O colapso do dólar, recessão infinita. Isso. Israel substituiria os Estados Unidos, não pelo tamanho do exército terrestre, mas por um alinhamento total de interesses com os mestres do sistema financeiro. Eles entregariam um serviço de segurança moderno que a corporação precisa agora. Uau! Retirando o romantismo da política e mostrando uma máquina fria operando. É uma jornada intensa que a gente fez hoje pelos argumentos do autor. Muito intensa. Só recapitulando o que a gente dissecou aqui. Começamos com os mísseis no Estreito de Hormuz
expondo a ilusão de controle de um império preso no século passado. Aham. Passamos por aquela ironia bizarra dos 14 bilhões de dólares que o Ocidente injetou no inimigo para tentar salvar a própria pele da recessão. E terminamos desvendando essa teoria massiva sobre o Conselho de Administração do planeta, trocando segurança da porta para inaugurar a Pax Judaica. E por que quem nos ouve deveria se importar com uma teoria tão grandiosa e controversa como essa? Porque, independente de você acreditar ou não nesses bastidores, isso muda completamente a forma como a gente lê o noticiário amanhã. Muda tudo. O preço da gasolina que dispara na bomba do nada, a bolsa de valores tremendo, um acordo diplomático fechado a portas fechadas. Sob essa lente que o professor Jiang oferece, nada disso é evento isolado. São as engrenagens de um tabuleiro colossal tentando evitar que a corporação global vá à falência. Deixa a política translúcida, né? Não é idealismo diplomático. É a necessidade pragmática de manter as placas do capital operando, não importa qual bandeira está na porta fazendo a segurança. E isso me deixa com uma provocação final, que avança até além do que a própria fonte abordou, para quem gosta de pensar no futuro. Diga lá. Se esse tal Conselho de Administração Financeiro Wall Street, a City de Londres, tem desprendimento suficiente para descartar a maior superpotência militar da história só para manter o lucro rodando, o que acontece no dia em que a própria noção de dinheiro mudar? Nossa, verdade. O que acontece com essa arquitetura oculta quando o colapso não vier de um drone ou de um navio bloqueado, mas da obsolescência do modelo tradicional de finanças? Se o dinheiro descentralizar de vez e o sistema oculto não tiver como controlar o fluxo na base da força, quem vai sentar na cadeira vazia desse conselho de administração? É uma pergunta que redefine todo o jogo. E se a rivalidade mais explosiva do planeta? Sabe, aquela tensão constante que a gente vê ameaçando o mundo todo dia nos noticiários? A dor de cabeça diária da geopolítica. Exato. E se isso fosse, na verdade, só um ensaio geral para a maior e mais improvável aliança militar e corporativa do nosso século? Olha, essa é uma premissa que sinceramente desafia absolutamente tudo que a gente acompanha nas manchetes. Tipo, vira a mesa, completamente. Total. Requer uma mudança drástica na forma de interpretar as peças no tabuleiro global. É, porque normalmente quando um problema surge, a gente busca um diagnóstico bem claro, né? Sim, aquela coisa de causa e efeito. Isso. Na medicina tem uma precisão reconfortante. Alguém quebra o braço, o raio-x mostra aquela linha branca irregular, o médico aponta e pronto, tá resolvido. Mas quando a gente sai da medicina e entra na geopolítica do Oriente Médio, nossa. A máquina de raio-x entra em curto-circuito na hora. Com certeza. O que aparece ali na superfície quase nunca reflete o que está acontecendo nas profundezas, sabe? Perfeito. E é justamente para tentar enxergar através dessas águas profundas e meio turvas que a gente vai fazer o nosso mergulho profundo de hoje. Tô pronta. Qual é o material de origem? O foco central é um vídeo, tipo um ensaio fascinante e muito controverso, chamado O Irã e Israel vão se aliar, e o professor Jiang explica por quê. Nossa, o título já é uma pedrada. Né? A missão da nossa análise hoje é dissecar essa tese de que dois arqui-inimigos declarados estão destinados a se unir para dividir o Oriente Médio. Tudo baseado na matemática do poder. Mas, antes de dar qualquer passo nessa direção, acho que é crucial a gente estabelecer uma regra fundamental para quem está acompanhando a gente. Por favor, manda ver. O material de origem toca em feridas geopolíticas extremamente sensíveis. Sim, bem pesadas. A gente está falando de conflitos reais envolvendo ações militares recentes em Gaza, políticas de Estado complexas e, assim, tragédias humanas imensuráveis. Exatamente. É vital deixar absolutamente claro que a gente não está tomando partido aqui. Nenhum. A gente não está endossando as visões políticas ou morais da fonte. O objetivo é puramente analítico, né? Isso. Vamos vestir um jaleco de laboratório virtual aqui e examinar friamente a mecânica dessa teoria dos jogos que o autor propõe. E essa ressalva é indispensável. Porque quando a gente fala de teoria dos jogos aqui, estamos falando de eliminar completamente as emoções da equação. Zero moralidade. Zero. É ideologia e moralidade fora da sala,
Trata-se de matemática pura aplicada à sobrevivência de um estado. Aquele cálculo racional e frio de maximizar ganhos e minimizar riscos a longo prazo. Exato. É uma lente desenhada para ignorar o que os líderes gritam lá nos palanques, para inflamar a multidão e focar só nos incentivos econômicos e de segurança por trás das cortinas. E essa lente da teoria dos jogos leva a gente para a primeira regra da geopolítica que o vídeo propõe, que é: os fortes respeitam uns aos outros e predam os fracos. O que vai totalmente contra o nosso instinto inicial, né? Total. O senso comum diria que dois gigantes incompatíveis vão lutar até um ser completamente destruído. Sim, aquela ideia de que só pode sobrar um. Mas a matemática da sobrevivência argumenta o oposto. Quando dois jogadores se mostram muito fortes, o custo de um embate direto é tipo garantia de aniquilação mútua. Ou no mínimo um prejuízo tão bizarro que não vale a pena. Logo, acaba sendo muito mais lucrativo fazer um acordo velado, dividir as áreas de influência e simplesmente devorar quem não consegue se defender sozinha. Para entender como isso funciona na prática, o autor mapeia o tabuleiro de xadrez atual. De um lado, a gente tem uma coalizão tripla de peso pesado. Estados Unidos, Israel e a galera do Golfo. Isso, o Conselho de Cooperação do Golfo, que inclui potências financeiras tipo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. E do outro lado, aparentemente ali isolado, tá o Irã. Numa leitura superficial, seria um 3 contra 1 fácil, né? Uma surra. Mas a teoria dos jogos não avalia a força pelo tamanho da aliança no papel. Ela avalia pela capacidade de causar e suportar danos na vida real. E é aí que entra a questão. Como o Irã prova essa força na prática, segundo a análise? Não é com uma frota naval gigantesca. Não mesmo. É através de uma guerra assimétrica, que é brutalmente eficiente. O vídeo detalha como eles estrangulam o Estreito de Hormuz. Que é simplesmente a artéria principal do petróleo no mundo. Pois é. Usando estratégias super baratas e mantendo pressão constante sobre as bases americanas ali na região usando drones. Mas o mecanismo financeiro por trás disso é o que me deixou mais de queixo caído. É loucura. Compartilha aí. Existe uma interdependência curiosa. A economia global precisa que o preço do petróleo fique sob controle, principalmente para a estabilidade política lá nos Estados Unidos. Senão a inflação explode. Exatamente. E isso exige um relaxamento meio que tácito das sanções internacionais para deixar o petróleo iraniano fluir. Ah, entendi. Como resultado prático disso, o Irã lucrou rápido uns 14 bilhões de dólares. E o detalhe bizarro é o orçamento deles, né? Sim. O orçamento militar anual inteiro do Irã gira em torno de 10 bilhões. Caramba. Ou seja, a tensão geopolítica rendeu mais para o caixa deles do que o orçamento militar inteiro. Muito mais do que anos de paz comercial renderiam. A tensão fortaleceu a economia. Isso desafia a lógica tradicional de um jeito absurdo. E do outro lado da mesa, o vídeo aponta como Israel demonstra a força deles. E aqui a gente mantém aquele distanciamento analítico rigoroso de novo. Sim, claro. O autor descreve o conflito recente em Gaza numa perspectiva puramente tática. Ele chama de uma demonstração de resiliência interna. E cita umas estatísticas pesadas, né? Sim. Ele diz que 82% da população lá apoia medidas extremas e 66% encara o conflito como uma guerra pela própria existência do país. E é fundamental explicar por que esses números valem tanto na teoria dos jogos. Conta pra gente. IVAs ou caças de última geração que você tem. A verdadeira moeda de troca é a tolerância à dor. O quanto a sociedade aguenta o tranco. Exatamente. O quanto eles conseguem manter a coesão sob uma pressão extrema. E a fonte faz um contraste agudo entre essa união existencial deles e o cenário nos Estados Unidos. Ah, o apoio do público americano tá caindo, né? Despencando. Estaria na faixa dos 40% e caindo. Uma democracia que está lá longe sofre de fadiga de guerra. A população não suporta pagar conta infinita por uma briga que não ameaça a fronteira deles diretamente. Certo. Vamos tentar visualizar isso. Imagina uma mesa de pôquer de apostas altíssimas, onde cada movimento pode custar a vida. Adoro uma analogia de pôquer. Tem dois jogadores acumulando montanhas gigantes de fichas, só subindo as apostas. O senso comum diria que um deles vai ter que dar um all-in para eliminar o rival. E pro tudo ou nada. Exato. Mas a matemática diz que apostar tudo contra outro tubarão é um risco de falir na hora.
É muito mais inteligente parar a briga direta e limpar as fichas dos jogadores menores da mesa. A analogia é boa, mas no xadrez geopolítico tem um agravante. Eles não estão apostando só dinheiro. Apostar errado significa a extinção do próprio país. O que deixa a aversão ao confronto direto ainda mais óbvia. Sim, o que nos força a perguntar: se o confronto direto é irracional, quem são os jogadores menores que vão ser expulsos da mesa? E a resposta do vídeo é o primeiro grande choque intelectual para mim. Os alvos primários não são nações falidas. Longe disso. São as nações mais ricas e ostensivas do Golfo. O Catar, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita. E a justificativa para isso é um princípio muito cruel. Riqueza sem capacidade letal nativa não é poder, é só um alvo gigante e brilhante. Mas espera um pouco, a gente cresceu achando que dinheiro compra tudo. Total. Como que trilhões de dólares deixam um país vulnerável? Se eles têm grana, eles compram a melhor tecnologia bélica do planeta. Compram influência. Então, o X da questão é a fragilidade da infraestrutura base. Dinheiro compra míssil, claro, mas não compra um exército nativo com vontade de se sacrificar. Ah, o capital humano não tá lá. Exato. E o vídeo detalha que o Golfo importa tipo 80 a 90% da comida. 80%? Caramba! Sim, e a água depende de usinas de dessalinização. Se um grupo de drones baratos acerta essas usinas críticas, a civilização entra em colapso em dias por falta de água potável. Nossa, o material usa o ecossistema de Dubai como um estudo de caso perfeito dessa ilusão, não é? Usa sim. Eles mencionam o ataque anterior na região que foi atribuído a forças iranianas. E isso foi suficiente para evaporar aquela aura de segurança absoluta. O vídeo fala que em questão de horas tinha bilionário pagando $250 mil para fugir de jatinho. Esse pânico ilustra exatamente o mecanismo da teoria. A estabilidade no Golfo é terceirizada. Eles dependem totalmente do guarda-chuva militar americano. E a matemática fria que ele faz é: quando os americanos saírem de lá, o Conselho do Golfo acaba. Eles vão precisar de suzeranos. Que no fim das contas significa se submeter a um vizinho mais forte para não sumir do mapa. O vídeo até prevê a divisão, né? Catar e Omã para o Irã, e Arábia Saudita e Emirados para Israel. É muito específico. E aqui a análise encontra a maior barreira de ceticismo. Com certeza, porque a gente está falando de décadas de ódio declarado na TV, juras religiosas de destruição. Como que a matemática supera algo tão visceral na mente das pessoas? Essa é a grande questão. Mas a lente analítica contorna isso argumentando que, para os líderes lá nos corredores do poder real, a ideologia é só uma ferramenta para engajar o público interno. Não é um guia de política externa. Exatamente. A sobrevivência sempre ganha da religião na mesa de negociações. Para provar isso, o vídeo cita aquele conceito teórico do Grande Israel, Que é um mapa histórico de ambição territorial do Rio Nilo até o Eufrates, certo? isso. E o insight gigante dessa parte é olhar para o que não está dentro desse mapa. A Pérsia Antiga, que é o Irã de hoje, não está lá. Não tá. A conclusão deduzida pelo autor é que, mesmo nos sonhos de expansão mais extremos, Israel não quer as terras do Irã. Não tem disputa direta de fronteira. O que puxa a pergunta central. Se o Irã não é o prêmio territorial, quem é que controla hoje o Iraque, a Arábia Saudita, o Líbano? O território que Israel teoricamente quer influenciar. Essa é a virada de chave. Segundo o autor, é o próprio aliado, os Estados Unidos. Seus americanos que têm as bases militares e o controle daquele espaço. É chocante, né? Sob essa visão pragmática, o verdadeiro obstáculo para a dominância local de Israel não é o Irã, é o patrocinador ocidental deles. O Império Americano está sentado no terreno que o poder local quer administrar. E como um parceiro menor nunca ia conseguir expulsar a superpotência na bala, Impossível. a teoria dos jogos sugere uma tática indireta. Incentivar que os Estados Unidos fiquem atolados em conflitos locais contínuos, tipo contra o Irã. O objetivo é o desgaste. Fazer o gigante sangrar dinheiro e apoio público até que ficar lá seja insustentável. Forçando uma retirada. É uma leitura super fria. Gélida. Mas vamos seguir a lógica e imaginar que o Império Americano pega as malas e foca no Indo-Pacífico. Fica um vácuo de poder enorme. Gigante. Como que o Irã e Israel iam dividir um mapa sem pular no pescoço um do outro no minuto seguinte?
O que impede a guerra nesse cenário hipotético é o que a fonte chama de complementariedade econômica quase perfeita. Eles não competem. Exato, eles preenchem as lacunas um do outro. Se a gente trouxer isso para o mundo corporativo, seria como a fusão de duas megacorporações gigantes. Uma entra com o software e a pesquisa. Que seria Israel. O material destaca o capital humano nativo deles. Universidades de ponta, pesquisa pesada e inteligência artificial. Eles seriam o corredor tecnológico conectando Europa, África e Índia. Enquanto isso, o Irã assumiria a gestão daquela divisão colossal de logística e extração de recursos dessa mega fusão. Controlando o Estreito de Hormuz, o corredor norte-sul conectando Rússia e Índia e a Rota da Seda chinesa. São duas praças de pedágio controlando o mundo. A tecnologia no Mediterrâneo e a logística no Golfo. E o vídeo faz um contraste duro de novo com os vizinhos ricos. Porque, o Golfo tem edifícios cheios de data centers, mas sofre de um déficit estrutural de cérebros. Eles precisam importar engenheiro estrangeiro para manter as máquinas ligadas. Sim, e domínio tecnológico sem conhecimento nativo tem prazo de validade. Especialmente quando a inteligência artificial vai ser espinha dorsal da segurança nacional no futuro, não só uma ferramenta de venda. E para mostrar que essa colaboração não é um delírio total, a análise volta no tempo. Tem um precedente histórico de simbiose. Ah, o vídeo cita Ciro o Grande, né? Isso, o imperador persa que libertou os judeus na Babilônia. É um fato que a galera esquece no meio das notícias de hoje. A maior população judaica no Oriente Médio, fora de Israel, vive tranquilamente no Irã hoje. A história mostra que essa hostilidade toda é muito recente, se a gente olhar para os milênios. Então, quando a economia se encaixa, a compatibilidade histórica pode substituir a inimizade rapidinho. Essa é a tese. Mas para essa transição rolar sem o chefe americano, uma coisa histórica tem que se repetir. O império exausto sendo substituído pela força contratada. O mercenário assumindo a cadeira do império. O padrão que ele traz é bem sombrio. Ele fala de romanos engolindo etruscos, mongóis tomando conta. E a narrativa aplicada é que Israel começou como um posto avançado do Ocidente para proteger petróleo. O cão de guarda. E hoje, com capacidade militar própria, eles teriam decidido que fazer o trabalho sujo por um império que está longe não faz mais sentido. Querem ser o chefe da operação. E o que acelera isso, segundo a fonte, é a discrepância gritante de eficiência. O império ficou inchado. O vídeo compara a estrutura americana com aquele porta-aviões que custa 13 bilhões de dólares. Uma máquina burocrática absurda que precisa recuar de drone barato de $2.000 para não virar um desastre de relações públicas. Ficou caro e lento. E aí ele contrasta isso com ataques conduzidos por inteligência local. Sim, ele cita os Pages no Líbano em 2024. A alegação é que com os $275 milhões, eles causaram uma paralisia devastadora. Efeito psicológico cirúrgico. Fizeram muito mais estrago com uma fração do orçamento americano. E aqui a gente tem que respirar fundo. Sim. Entra a afirmação mais polêmica do material de longe. Vamos relatar isso com o maior rigor e distanciamento possível. O autor fala do Estado Islâmico. O argumento do vídeo nota que o Estado Islâmico espalhou terror na Síria, Iraque, Egito, mas estranhamente não fez campanhas sustentadas contra Israel. E essa é uma afirmação que flerta muito com a teoria da conspiração pesada. A fonte sugere que agentes do Mossad teriam sido descobertos infiltrados nessas organizações. A implicação seria que a verdadeira estratégia não é mandar batalhão para o deserto. É usar inteligência invisível para fazer os inimigos se destruírem por dentro. E olha, é perfeitamente compreensível ter ceticismo extremo com isso. Com certeza, a veracidade disso é muito debatida. Mas para a lógica interna do ensaio que a gente está analisando, ele usa essa alegação para provar o ponto dele, de que infiltração barata é o futuro da guerra. O império das campanhas de trilhões de dólares não faz mais sentido. E a conclusão dele é que ninguém precisa derrotar os americanos num confronto final épico. É só ter paciência. O império vai sangrar recursos até cair pelo próprio peso. Então, o que tudo isso significa no panorama geral? Basicamente, estamos testemunhando o roteiro do guarda-costas que percebe que o chefe é incompetente e decide assumir o comando. Quando a gente ignora os discursos da ONU e foca nas rotas comerciais e na matemática fria,
O quadro que se forma é assustadoramente lógico. E por que quem está ouvindo a gente, indo para o trabalho agora, deveria se importar com isso? Olha, porque esse deslocamento de poder afeta o bolso de todo mundo. Não é uma coisa abstrata? O controle da inteligência artificial vai ditar a economia e controlar o Estreito de Hormuz dita o preço do combustível na sua bomba. E o preço da comida no supermercado, a taxa de juros do seu financiamento. A gente está falando do redesenho completo da economia do pós-Segunda Guerra. As cadeias de suprimento não ligam para a justiça poética. O dinheiro flui para onde o poder pragmático se estabiliza. É uma dinâmica brutal de sobrevivência. E toda essa jornada pelas sombras da geopolítica deixa uma pulga na orelha gigante, uma provocação final. Manda. Se governos bilionários operam puramente com base em teoria dos jogos, usando o extremismo e a ideologia só como uma fantasia para manipular a massa, o que isso diz sobre a gente? Sobre aquelas brigas horríveis que a gente tem nas redes sociais, brigando com parentes, defendendo bandeiras políticas com unhas e dentes. Nossa, é de fazer a gente repensar muita coisa. Será que a gente não é só um bando de peões num tabuleiro menor? Movidos por incentivos ocultos de algoritmos de empresas gigantes que a gente nem percebe? O teatro ideológico na palma da mão. Exato. Será que quem definiu nossos aliados e inimigos também não manipulou o nosso raio-x? É com esse questionamento que a gente encerra a nossa análise de hoje. Continuem questionando o que parece óbvio. Buscando sempre novas perspectivas. Até a próxima, pessoal!